E o vídeo de hoje que tá com gostinho de infância. Oi gente, eu sou a Ione da Minha Vida Literária e hoje eu vim responder pra vocês a book tag Abecedário da Xuxa. Essa book tag foi criada pela Samantha Belletti e ela retoma a música Abecedário da Xuxa. Vai, me conta aí nos comentários quem é dessa época, se você não é, você pelo menos conhece a música. É uma música famosona, vai. Eu acho que aí tem grandes chances de muita gente, se não todo mundo, conhecer. Ela é uma tag longa, pra cada letra do alfabeto na música da Xuxa, a gente relaciona um livro. Portanto, não falarei muito mais e bora responder, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. A de Amor. Um livro com uma linda história de amor. Olha, eu quebrei a cabeça pensando nesse item porque eu leio muitos romances, muitas comédias românticas e eu quis revisitar as muitas histórias que eu já li, né, pra poder trazer, assim, um livro bacanudo pra vocês. Mas assim, gente, eu não conseguia pensar em outro livro que não esse, de tanto que essa história me marcou, que é o Lágrimas de Amor e Café, da Babi Assete. Recentemente, inclusive, a Bia, que é minha amiga, membro aqui do clube de membros, ela leu por indicação minha e ela definiu o livro de uma forma que eu achei perfeita. É uma mistura de Romeu e Julieta com Terra Nostra, e é muito isso. Ele é um romance de época que se passa em São Paulo, ele vai trazer muito período de imigração italiana aqui pro Brasil, ele traz um contexto de relacionamentos abusivos, é um livro que em muitas passagens a gente tem partes mais dolorosas dessa história, porque, de novo, né, estamos falando de um romance proibido, de personagens que sofrem muita coisa até conseguirem chegar onde eles querem, mas é um livro que vai falar muito sobre sonhos também, sobre a gente lutar por esses sonhos. A protagonista, ela tem uma conexão muito forte com histórias, com contar histórias, com narrativas, que foi algo que me agradou muito também, então foi um livro que me deixou com o coração quentinho e que eu sempre tô recomendando pra vocês. Beijo Baixinho, um livro pequenininho de altura. Escolhi um livro que ele é pequeno e ele não é muito extenso, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Então, como vocês podem ver, é uma edição aqui assim, ó, diminuta, mas ele só é pequeno mesmo de aparência, porque de conteúdo ele é um livro muito potente. Ele vai trazer 3 diferentes falas do Ailton Krenak, palestras que ele deu, foram compiladas aqui nesse volume, e ele fala de questões muito atuais, ele pensa muito nosso sistema de vida, nosso sistema econômico, ele fala muito sobre a questão do uso da terra, da preservação do meio ambiente, traz as questões indígenas, ele sendo do povo Krenak, como a luta dos diferentes povos indígenas está muito ligada à preservação da terra e como isso afeta a todos nós. Sério, como eu falei, é um livro muito potente e que fica a recomendação aqui de leitura, até porque é uma leitura muito tranquila de se fazer. Como ela vem de uma fala do Ailton Krenak, ela tem essa característica da oralidade muito grande, de ser como se a gente estivesse realmente ouvindo ele falar. É uma leitura muito fluida. C de Coração, o último livro favoritado. E aqui minha escolha também ficou para um livro extremamente potente, que já tem vídeo resenha aqui no canal, que é Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Ele é um romance histórico que se vai passar após o período de Grande Depressão nos Estados Unidos e abordando as consequências dessa crise econômica e também da seca nas grandes planícies. Ele desenvolve a trajetória da protagonista muito bem, com todos os conflitos emocionais muito complexos, e traz esse panorama histórico e uma discussão sociopolítica extremamente relevante. É um livro que, embora ele seja um romance histórico, ele é também muito atual. Ele diz muito da sociedade que a gente vive hoje. É um livro doloroso, é um livro que eu sofri demais, mas que esse sofrimento não é em vão, não é um sofrimento pelo puro sofrer, pra trazer uma romantização da trajetória sofrida da personagem. Essa trajetória dela exemplifica os pontos que a autora aborda e faz dessa figura uma figura também muito forte. Uma figura que, querendo ou não, acaba sendo muito inspiradora. Não teve como não favoritar quando eu terminei. D de Docinho, um livro fofo, doce, que traz quentinho no coração. Eu escolhi aqui o Espere Até Me Ver de Coroa, que eu vivo falando pra vocês também, da Lia Johnson. Ele é um romance jovem adulto, então se passa em período de escola, que a gente tem a protagonista que ela sofre de ansiedade, ela tá com muitos problemas na casa dela, extremamente preocupada, porque o sonho dela é ganhar uma bolsa de estudos pra universidade que ela quer cursar, ela não conseguiu essa bolsa, e ela vê como única alternativa ser rainha do baile no colégio onde ela estuda,
porque ela ganharia então essa bolsa de estudos. Só que ela é aquela garota que não tem nada de popular, ela é negra, ela é queer. Então assim, quais as chances dela ser votada como a rainha do baile? E a autora, ela desenvolve os conflitos da personagem muito bem, sem perder a leveza. É um livro muito divertido e que ele tem também uma mensagem final tão forte, tão empoderadora. É um livro tão gostoso, a gente se apega tanto à protagonista que, ó, é muito amorzinho. E de escola, um livro que você leu na época da escola ou que se passa em uma escola. E aqui no caso, eu escolhi um livro que se passa na escola e que eu li quando eu estava na escola, não porque a escola indicou. Eu peguei emprestado de uma amiga e eu lembro que era um período que eu precisava ficar de tarde na escola e tal, então eu levava o livro comigo pra ler por lá. E no caso, estamos falando de O Diário da Princesa, da Meg Cabot, que dispensa apresentações, é um clássico das comédias românticas que foi adaptado pros cinemas. Eu amo o filme também, os dois, aliás. Aí tem as suas diferenças em relação aos livros. Eu amo o tom dramático da Mia, né, de como ela faz drama com tudo e como isso representa muito a adolescente que ela de fato é, gente. Que adolescente que não faz drama, que não vê, né, todos os problemas como se eles fossem a maior coisa do mundo. Isso traz um tom divertido pra história. O Michael, olha, crush assim da adolescência. E eu lembro que eu ficava tão fisgada pelos livros que eu tenho uma memória assim, ó, gravada na cabeça de eu estar sentada na escola lendo e uma professora minha de português, ela passou por mim, me cumprimentou, perguntou que livro que eu tava lendo e eu ignorei ela completamente porque eu não tava nem ouvindo o que ela tava falando comigo, de tão envolvida que eu tava com a leitura. Demorou assim um tempão dela fazer tipo um Aione, até eu parar eu, oi? E ela perguntar o que eu tava lendo e eu responder e eu perceber que ela tava ali já há um tempo e eu... nada aí pra ela. F de feijão. E aqui você tem que indicar um livro nacional se você ama feijão, um livro nacional que você acha médio se você gosta médio de feijão, ou um livro nacional que você não gosta se você não gosta de feijão. E gente, eu sou do time que ama feijão. Feijão é tudo de bom. Olha, eu sou a pessoa que se eu fico muito tempo sem comer arroz e feijão, eu sinto falta. Não dá. Eu preciso assim do meu arroz e feijão todos os dias. Muito obrigada. Aquele feijão temperadinho com alho assim, ó, boca até enche de água. Enfim, escolhi aqui Divã, da Marta Medeiros, que foi um livro também que me marcou demais. Eu li esse livro uns 10 anos atrás, então eu tava ali com meus 21, 22 anos. E eu lembro que a escrita da Marta, ela me fisgou de uma maneira, ela trouxe as complexidades emocionais da protagonista, que é a Mercedes, de uma forma que eu me identifiquei muito com ela, mesmo que eu estivesse vivendo um momento completamente diferente do dela, que eu nunca nem tivesse passado nada do que ela passa. A gente tá falando de uma protagonista que ela tá aqui na sua crise de meia-idade, ela tem seus 40 e poucos anos, o casamento dela não tá lá assim tão bem, e todo o livro é narrado durante as sessões dela, durante uma terapia. Então são as falas dela pro terapeuta, a gente nunca tem a voz do terapeuta, só as coisas que ela responde pra ele, então a gente supõe o que ele perguntou, o que ele falou. E ela traz tão bem essas questões interiores da protagonista, que, como eu falei, assim, criou todo um envolvimento comigo, todas as questões, me fez muito pensar sobre mim, sobre sentimentos mais profundos e tal, mesmo que, como eu mencionei, eu tivesse uma fase completamente diferente da Mercedes. G de Gente, um livro com mais de um protagonista ou pontos de vistas. E eu escolhi aqui o Lá Não Existe Lá, do Tommy Orange, que foi um livro que eu li esse ano. Ele é um livro polifônico, ele vai trazer múltiplos protagonistas e múltiplas narrativas. Não só cada capítulo vai ser narrado por um personagem diferente, mas essas narrativas são também em vozes diferentes. A gente tem primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. É uma narrativa muito rica. E assim, num primeiro momento, essas narrativas parecem desconexas, né? Parece como se a gente estivesse lendo um conto sobre cada personagem. Só que essas personagens vão aparecendo novamente conforme o livro vai se passando e chega um momento em que todas elas se conectam. A gente tá falando também de personagens que são indígenas. Todas elas vão para um encontro de povos indígenas que acontece nos Estados Unidos. É um livro que vai falar muito sobre pertencimento, que vai falar muito também da luta indígena, da vida cotidiana de muitos dos povos indígenas hoje que vivem em meio urbano, como isso causa também essa sensação de falta de pertencimento, né? A questão do estar distante dos povos que vivem em terras originárias, que vivem em aldeias, essa sensação de ter se distanciado disso e ao mesmo tempo de não se sentir integrado em meio urbano, em meio à vida de pessoas brancas.
É um livro também incrível. H de Humano, livros com personagens fictícios que parecem personagens reais. Aqui eu quase pensei em citar Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, mas como ele foi meu último favoritado, não rolava. A Christine Hanna sempre constrói histórias com personagens que parecem pessoas de verdade, porque ela trabalha muito bem as emoções, as nuances, as complexidades dessas personagens. E outra autora que faz isso muito bem e que eu gosto demais é a Emily Giffin, por isso eu escolhi O Tudo que a Gente Sempre Quis. Foi o último livro dela que eu li. Eu tô ansiosíssima pra ler o lançamento dela que saiu pela Arqueiro agora recentemente. Em Tudo que a Gente Sempre Quis, a gente tem também esse protagonismo dividido entre 3 personagens principais. A que ganha mais destaque é a Nina. Ela se casou com um cara que faz parte da elite ali da cidade. Recentemente ele teve um negócio que foi muito bem. Então ela vive em meio a essa elite e ela se questiona muitas vezes o quanto ela se distanciou da vida que ela tinha da cidade pequena, onde ela cresceu. A vida dela vai se cruzar com o Tom e a Layla. O Tom é pai da Layla, ele cuida dela sozinho. Ela é filha do Tom com uma brasileira, então tem a questão aí dela não ser vista como uma personagem branca no contexto dos Estados Unidos. Ela é latina. Ele não tem a mesma condição de vida do que a da Nina. A filha estuda numa escola onde ela ganhou uma bolsa de estudos. A questão é que vão tirar uma foto da Layla em que ela estava bêbada, e isso vai trazer uma série de consequências para essas personagens. Eu achei os questionamentos do livro muito pertinentes e principalmente eu amei a sensibilidade com que a Emily Giffin desenvolve tudo isso. Os temas que ela levanta são muito atuais e foi um livro que me prendeu muito. Eu li esse livro acho que em 24 horas porque eu não conseguia parar de ler. Eu gosto demais da narrativa da Emily Giffin. E de Igualdade, um livro com o protagonista de algum grupo de minorias. E aqui eu escolhi O Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole, que é um thriller da autora. Eu acho essa autora extremamente versátil. Ela escreve romance contemporâneo, romance de época, thriller, e ela se sai maravilhosamente bem em todos os gêneros. Tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. É um livro que eu sempre recomendo pra quem gostou de filmes como Nós e Corra, porque ele tem meio que esse estilo aí. Ele vai se passar no Brooklyn, é um bairro que tá passando pelo processo de gentrificação, com a chegada de muitas pessoas brancas indo morar nesse bairro. E ele é um livro que até certa parte dele você fica se perguntando pra onde essa história tá indo. Tem algumas coisas estranhas acontecendo que a gente não identifica muito bem. E quando tudo isso é revelado, o livro traz aquela cara assim do horror e da ação, da adrenalina. Aí mesmo é que você não consegue parar de ler. Os personagens escondem segredos, a gente fica curioso por isso também. Enfim, eu amei os debates inseridos aqui, as questões históricas que a Alyssa Cole coloca a respeito do processo de construção do Brooklyn e muito dos Estados Unidos também. E como ela desenvolve as personagens, a narrativa, enfim, foi um livro assim eletrizante. J. Juventude, um livro jovem adulto, Young Adult. E aqui eu escolhi O Amor Plus Size, da Larissa Siriani, que vai trazer como protagonista a Maitê, que é uma adolescente gorda que em grande parte sempre foi definida pelo peso dela. A mãe dela é completamente neurótica com o peso, quer que a Maitê emagreça o tempo todo. E é um livro que vai falar muito sobre ela descobrir a própria voz, sobre ela entender quem ela é, o que ela quer ser, independentemente de qual é o corpo dela, de qual é o tipo físico dela, e que ela vai ter uma oportunidade aí de virada na vida dela justamente por causa do peso dela. É um livro também muito importante, que tem uma narrativa deliciosa. É aquele livro que ele me remeteu muito à minha própria adolescência, porque a Larissa Siriani, ela trouxe muito, né, de como era estar na escola, na época que eu frequentava a escola. Então ele teve muito esse gostinho também de nostalgia. Ellie Liberdade, um livro com um personagem que luta para ser livre e respeitado pelo que é, não pelo que as pessoas querem que ele seja. E a minha escolha aqui trouxe inclusive a palavra liberdade no título, que é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, que é outro livro da autora que eu amo. É também um romance histórico, ele vai se passar na década de 1930 nos Estados Unidos, e a gente vai ter um grupo de 4 mulheres que resolvem abrir uma biblioteca itinerante na cidade. Um período em que isso não deveria estar acontecendo e principalmente que não deveria estar acontecendo através de mulheres. Então são essas mulheres fazendo algo, né, que desafia ali os costumes da cidade, e elas também encontrando essa força umas nas outras e fazendo aquilo que elas acreditam que é certo. É um livro também que mexeu muito comigo quando eu li, que eu amei a narrativa e que eu amei essa força que a história traz. M. Molecagem, um livro que você leu quando criança ou pré-adolescente. Aqui eu escolhi A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Eu amava os livros do Pedro Bandeira. Esse aqui é um romance com uns toques dramáticos. Ele é uma releitura do Cyrano de Bergerac, que eu não sei pronunciar, desculpa, mas que é um clássico. Aqui o Cyrano ele vai prestar um favor para um amigo que é apaixonado por uma mulher, que o Cyrano também é apaixonado, e que ele vai escrever
fazer cartas de amor pra ela, como se fosse esse amigo, porque esse amigo quer conquistar esta mulher. E o A Marca de uma Lágrima vai seguir essa mesma ideia de enredo, trocando apenas, né, o protagonista, no caso, a protagonista, quem vai fazer o papel de Cyrano é uma garota, e é um livro que me marcou muito na época, que eu guardo com muito carinho, assim como todos os livros que eu li do Pedro Bandeira. N Natureza, um livro com elementos da natureza na capa e ou na história. E aqui eu escolhi o Wide Hill, da MFG Ramos, que é um romance de época que eu venho comentando bastante pra vocês aqui no canal, tem resenha dele também, que como podemos ver, temos toda essa cara de natureza aqui na capa, inclusive com a presença de um cavalo, que é importante na história. Esse livro ele foi inspirado em Edenbrook, que eu ainda não li e quero ler, é muito divertido. E ele tem como protagonista a Julianne, que tá indo pra propriedade de Wild Hill pra conhecer o noivo dela, só que no meio do caminho, a irmã gêmea que estava acompanhando desaparece com um pretendente misterioso e a Julianne começa a ter que pensar em formas de encontrar essa irmã antes que a reputação dela e da irmã fique arruinada. Ó, Obrigado! Um livro que você terminou e sentiu gratidão. Olha, eu acho que foram muitos livros que me deram essa sensação, mas um dos mais recentes que eu lembrei aqui na hora de responder foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que tem também vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Ele é um livro que ele me prendeu demais, que a história e a narrativa são muito fluidas, e que a mensagem do livro, mesmo que em grande parte eu já tenha sacado desde o início da história, ainda assim fez muito sentido. Foi um livro que me emocionou, que conversou muito comigo, que eu li com um clube de membros daqui do canal, e foi uma leitura que assim, ó, todo mundo amou. Ele vai trazer como protagonista uma mulher que ela decide tirar a própria vida, e quando ela faz isso, ela vai parar num lugar entre a vida e a morte, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Lá ela tem a oportunidade de ver diferentes livros da vida dela, opções em que a vida dela poderia ter tomado se ela tivesse feito escolhas diferentes, e é a partir disso que ela vai repensar a própria vida, as opções que ela ainda tem, e principalmente quem ela é, daquilo que ela é capaz ou não. Ele aborda também questões de saúde mental, e eu acho que o autor ele fez tudo isso com muita sensibilidade, especialmente porque ele já teve depressão também, então ele fala disso com muita propriedade, ele fala da perspectiva de quem sabe o que é conviver com essa doença. P. Proteção. Um livro com algum personagem que você gostaria de proteger. E eu vou continuar na língua do P aqui, porque a minha escolha ficou para Proibido, da Tabitha Suzuma, que foi um dos livros também mais sofridos que eu já li na vida. Ele vai trazer como protagonistas uma família de jovens, os irmãos mais velhos têm aí por volta de 16, 17 anos, que ficaram responsáveis de cuidar dos irmãos mais novos, que são crianças e estão em fase de início de pré-adolescência, porque os pais deles são completamente ausentes. E em meio a essas responsabilidades que foram impostas a eles numa fase em que eles não deveriam estar se preocupando com nada disso, esses irmãos mais velhos acabam se apaixonando e desenvolvendo uma relação amorosa entre eles. Ele é um livro que ele demonstra aqui não uma história de amor entre dois irmãos, mas as consequências do que o abuso, do que o abandono pode gerar. É um livro doloroso, porque a gente vê tudo que eles passam e a única vontade que eu tinha era de simplesmente abraçar esses jovens, tentar fazer com que tudo ficasse bem pra eles, independentemente do que fosse. Eu só queria ver esses jovens bem. E, de novo, foi um livro muito doloroso. Kid Quero, um livro que você quer muito ler e ou comprar. Um livro que eu já tenho aqui, que se tudo caminhar bem, vem aí ainda esse ano a leitura junto com o clube de membros daqui do canal, que é o Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Jaswal. Esse ano eu propus pro clube de membros a gente fazer uma leitura coletiva dos livros encalhados. Então eu selecionei alguns livros que eu tinha aqui, que tinha talvez a possibilidade deles terem encalhados na estante deles também. A gente fez uma votação e esse é um dos livros que vai entrar na votação dos próximos meses. Então pode ser que, se ele for votado, a gente leia em conjunto. Aqui a gente tem como protagonista uma filha de imigrantes indianos vivendo na Inglaterra e que ela vai dar aulas de escrita criativa para um grupo de mulheres da comunidade ali dela, só que ela percebe que essas mulheres, elas mal têm domínio do inglês. Então, antes dela entrar na parte da escrita criativa, ela precisa ensinar o idioma para elas, e ela vai percebendo, né, que existe ali toda uma necessidade também dessas mulheres de vontades, desejos de viverem, de lerem, de falarem sobre coisas que normalmente são negados a elas. Então, assim, parece ser um livro divertido, com temas também muito importantes e que eu tô muito curiosa pra ler. Eu amei essa premissa da história. R de Riacho, um livro que te fez derramar um rio de lágrimas. Olha, gente, eu pensei em incluir esse livro em vários itens aqui e eu acabei deixando ele nessa do R de Riacho porque eu acho que foi um dos livros que eu mais chorei lendo, um dos livros que eu mais sofri lendo, que é Um Lugar Bem
Longe Daqui, da Delia Owens, que eu também já falei muito dele aqui no canal, tô louca pra assistir ao filme. A Kaia, que é a protagonista, é outra personagem que eu também queria abraçar. É um livro que vai falar também das consequências do abandono, da rejeição. Ele é um romance de formação, então a gente vê todo o período de crescimento da Kaia no pântano onde ela mora. A conexão que ela desenvolve com esse meio ambiente é belíssima. A maneira de como a autora retrata esse meio é incrível. Ela é cientista, ela traz todo um olhar também da biologia pra cá. Enfim, é um livro sensacional, sensível, com passagens poéticas e ó, se vocês não leram, leiam. S de Saudade, um livro que você emprestou pra alguém e nunca te devolveram. E aqui, no caso, eu escolhi o The 42nd Street Band, do Renato Russo, que foi uma história que ele escreveu na adolescência, com 15, 16 anos, na época em que ele ficou com uma doença rara, tava se recuperando, e ele imaginou uma banda de rock, e ele escreve a história do momento de ascensão à queda, meio no estilo Daisy Jones and the Six. E o personagem principal dele ali traz muito, né, de quem o Renato se tornaria como artista. E ele é um livro que ele tem fragmentações, que ele tem algumas incoerências temporais, porque de fato não é um livro, assim, que ele escreveu, né, pensando em publicar. A gente vê muito desse processo criativo dele, coisas que ele escrevia, depois ele repensava e escrevia de outro jeito, mas é uma leitura muito interessante, que eu emprestei pra um ex que nunca me devolveu, e enfim, aí a gente já vê, né, que não presta nem pra nada, ficou com o livro. Enfim, ex, né? Mas só fazendo um adendo aqui que eu tenho ex que são muito bonzinhos, tá? Não é todo ex que não presta, mas, né? T de Terra, um livro que tem uma viagem. Escolhi também uma leitura recente, que é o Agora Que Ele Se Foi, de Elizabeth Azevedo. Ele é um young adult, é um romance escrito em versos. É um livro também maravilhoso, extremamente sensível, que eu amei como a autora desenvolveu os conflitos das personagens, de como ela trouxe muito da cultura da República Dominicana. A Elizabeth Azevedo, ela é descendente de dominicanos. Parte da história se passa na República Dominicana. A gente tem duas meia-irmãs que não sabem que são irmãs e que descobrem isso quando o pai delas morre num acidente de avião, e esse acidente de avião também foi inspirado num acidente real de um voo que aconteceu anos atrás e que marcou muito a autora. O de Universo, um livro com viagem ao espaço e ou outro planeta. Olha, gente, eu não sou assim muito de ler ficção científica, de ler livros que se passam assim em outros planetas, então eu escolhi um que não necessariamente se passa num outro planeta, mas ele se passa num lugar que na verdade a gente não sabe, um universo que a gente não tem muito bem definido e que, como não é com certeza o nosso universo, eu achei que caberia colocar aqui. E que é o É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, da Amal El-Mohtar e do Max Gladstone. É um livro incrível, ele tem esse pano de fundo de ficção científica, da gente tá falando desse universo que é um universo futurista, que não é muito bem definido, mas o centro da história está na relação das protagonistas. Elas são espiãs que viajam no tempo, uma para combater a outra, e elas se apaixonam. O livro é muito mais sobre a relação das duas do que sobre esse universo, então a intenção não é explicar esse pano de fundo. A narrativa é extremamente sensível e poética, é um livro lindíssimo. V de Vitória, um livro que quando você finalizou você se sentiu vitorioso, ou que quando você finalizar você se sentirá vitorioso. Eu escolhi aqui o Ana Karenina, do Tolstói, que é um livro incrível, mas ele é um calhamaço, e ele não é um livro assim que dá pra você devorar, né? Ele é um livro super complexo, com vários personagens, camadas, momentos históricos, então ele é um livro que exige ali, né, da gente mais atenção. Tem vídeo resenha também sobre ele aqui no canal. Enfim, me senti vitoriosa quando eu terminei, porque não era um livro fácil e rápido de se ler. X, o que que é? É Xuxa, um livro relacionado a algo da Xuxa. Eu fiquei aqui pensando, como assim relacionado a algo da Xuxa? Mas enfim, pode ser qualquer coisa que remeta a Xuxa. Pode ser a nave espacial que ela usava nos anos 90, que era a época que eu assistia a Xuxa. Pode ser o fato dela ser cantora. Pode ser livros infantis, porque enfim, ela era voltada para o público infantil. Enfim, eu escolhi o fato aqui da Xuxa ser uma cantora. E aí, para isso, eu resolvi indicar para vocês o meu livro, A Filha Ideal, que é uma novela, releitura de Aladdin, trazendo a história da Jasmine, que no caso, né, eu criei como Yasmin. Ela é uma cantora que desde criança ela tá na mídia e ela sempre cresceu muito, né, daquele jeito que moldaram, da menina meiga, da menina boazinha. E agora, já com seus 20 e poucos anos, ela sente que ela não é mais essa imagem que criaram dela. Ela quer descobrir a própria voz. Ela não se sente mais satisfeita cantando as músicas que compõem pra ela, porque aquilo não reflete mais quem ela é. Só que ela tem uma limitação contratual, ela tem um contrato em que ela precisa continuar se portando de acordo com essa imagem que criaram pra ela, e ela depende disso porque a empresa do pai dela, que é o empresário dela,
ela tá falindo. Enfim, é uma história rápida porque é uma novela, a narrativa dela é em formato de diário, em postagens em portais de notícia, com letras de música, então convido vocês a fazerem a leitura. Ele não está mais disponível no Kindle Unlimited, mas ele pode ser adquirido para compra na Amazon e está agora disponível também no aplicativo do Esquilo, que é um aplicativo com várias leituras incríveis. E por último, Izê é Zoom, 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 Zoom. Um livro que você ganhou, comprou, mas nem fazia ideia do que se tratava. E aqui eu escolhi um livro que eu recebi de parceria da editora HarperCollins e que quando chegou aqui eu não fazia ideia, eu não conhecia o livro. Que é o Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. Ele é um livro que vai se passar na década de 1990, vai trazer como protagonista duas mulheres que elas eram amigas quando mais novas, mas perderam o contato. E agora que uma delas se casou com um senador e esse senador tem 2 filhos, ela entra em contato com a amiga, pedindo que essa amiga seja babá dos enteados. Essa amiga, como ela não tem nada a perder, a vida dela tá ali naquele momento, né, meio indefinido e tudo mais, aceita fazer isso sem esperar que ela fosse criar uma conexão tão grande assim com as crianças. E a grande questão é que essas crianças têm um detalhe: quando elas ficam muito alteradas, elas entram em combustão espontânea, as crianças pegam fogo. Eu achei esse detalhe, assim, sensacional. É um livro que ele parece ser muito divertido pela narrativa, que eu fiquei curiosa para ver como o autor desenvolve as temáticas envolvidas e que, enfim, tem esse toque aqui da fantasia que eu achei sensacional. E é isso aí, gente. Gostaram da tag? Contem aqui pra mim o que vocês acharam dos livros que eu indiquei, o que vocês acharam da tag como um todo, que livros entrariam nas respostas de vocês. Fazer aquele bate-papo que a gente sempre faz. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Pra quem tá chegando agora no canal, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas outras redes sociais que a gente tem um contato ainda mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.